Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ar-condicionado. Eu tenho certeza que no vídeo de hoje vai ter um monte de pergunta e eu quero isso. Eu queria fazer um vídeo parte 2 de ar-condicionado. Mas não esquece de colocar aquela hashtag trocando ideia nesse vídeo, em todos os vídeos aqui do meu canal ou nos vídeos de todo o Esquadrão de Senza. A primeira pergunta foi da Maria, nome da minha filha. Ela colocou assim: por favor, Paty, qual o melhor momento para instalar ar-condicionado numa obra e como calcular os BTUs das máquinas? Achei ótima pergunta. O melhor momento de instalar um ar-condicionado é logo no comecinho da obra. Sabe quando você está fazendo aquela infraestrutura de hidráulica, elétrica? É nesse momento, antes de rebaixar o forro da sua sala, do seu quarto. Por quê? As tubulações de cobre que alimentam essas máquinas, elas são embutidas na parede ou em cima do forro. É uma tubulação larguinha até, tem mais ou menos uns 7 centímetros de diâmetro, porque geralmente são duas tubulações de cobre revestidas ali com uma proteção térmica. Se você fizer toda a sua obra e falar, ai, não cabe no meu orçamento agora, ar-condicionado é uma coisa cara, vou deixar pra depois, ó, eu pago dinheiro que você vai se arrepender, porque faz parte da obra, não tem jeito, é quebra-quebra. Além dessa tubulação de cobre, tem o dreno também. Toda evaporadora precisa de um dreno em PVC, tá? Não cai na besteira de fazer de mangueira, gente, por favor. Aquela mangueirinha fina, ela pode entupir com bolinha de ar, aquilo dá vazamento, vai estragar sua parede, sua marcenaria, se tiver armário na frente, vira um problemão. Faz com um tubinho de PVC, embutido ali na parede, liga no seu ralinho, na sua rede de esgoto, num sifão de uma pia, de um lavatório, muitas vezes é possível fazer assim também, mas tudo isso, como eu já disse, é obra. Não deixa pra fazer depois. O que você pode fazer é deixar a infraestrutura pronta. E as máquinas, efetivamente, né, a condensadora e a evaporadora, você pode comprar depois. Passa um ano da obra, dá aquela respirada, né, junta um pouquinho mais, e aí você compra, chama o cara que fez ali a infraestrutura da tubulação pra você, só pra ele instalar a máquina depois. Eu faço muito isso. Tem muito cliente que me pede pra deixar só a infra pronta e num segundo momento a gente vai lá e instala as máquinas. É possível, tá? Se você tiver com essa dúvida aí, conversando com seu marido, com seu amigo, com quem você vai dividir o espaço, manda esse vídeo e fala, ó, a Patrícia, aliás, tem gente que não sabe meu nome, prazer, sou a Patrícia. Fala, ó, essa arquiteta aí falou que o ar-condicionado tem que ser colocado já, a infraestrutura tem que ser feita antes. A outra pergunta da Maria era como calcular os BTUs. Isso também é uma pergunta muito comum, né? Os clientes falam, ah, Paty, eu não sei qual o tamanho da máquina eu tenho que comprar, quando começa a dar uma pesquisada. Eu mando um orçamento geralmente, mas eles também gostam de pesquisar pela internet. Eu não sei se todo mundo sabe o que significa BTU, essa sigla. É British Thermal Unit, ou Unidade Térmica Britânica. Essa unidade, a gente geralmente calcula levando em conta muitos quesitos. A quantidade de pessoas que você vai considerar nesse ambiente, qual a área, né? Qual o tamanho desse espaço, o que vai ser feito nesse espaço, qual é a atividade? É uma sala de aula, onde as pessoas ficam sentadas, mais calmas, com uma temperatura corporal mais baixa, ou é uma academia que as pessoas geram mais calor? Tem aparelhos neste espaço? Tem equipamentos que geram calor? Por exemplo, uma geladeira gera calor, computadores geram calor. Tudo isso você tem que levar em conta. Ah, os materiais construtivos que foram usados nesses ambientes. Se são paredes de vidro, por exemplo, qual é o vidro? Porque existem vários tipos de vidros, né? Tem os que filtram mais ou menos calor. Tudo isso é uma soma de calorias. Você precisa levar tudo isso em conta. Ai, Patrícia, mas e aí? Tá, somei tudo, tem a área, como que eu faço essa conta? Ó, me desculpa os especialistas aqui em ar-condicionado, mas eu vou fazer uma continha bem simples para ajudar quem tá buscando colocar ar-condicionado no quarto, na sala. Eu não tô falando de grandes espaços comerciais, que é um pouquinho mais complexo. Tô falando assim dentro de casa, tá? Um apartamento residencial, por exemplo. Você tem ali um quarto de 3 metros de comprimento por 4 de largura. Imaginando aqui, tá, gente? A gente tem uma área de 12 metros quadrados. Multiplica essa área vezes 600, tá? Fiz as contas, 7.200. Eu tenho 7.200 BTUs. É essa conta para chegar no valor ali, qual a
potência da máquina que você precisa colocar no seu quarto. Geralmente, vocês perceberam que passou 200? Então, existem máquinas de 7.000. Quando passa 7.200, por exemplo, geralmente eu recomendo você colocar um aparelho um pouquinho maior. Nunca coloca um aparelho abaixo da conta que você chegou ali, abaixo do resultado, porque esses 200 pode fazer diferença depois. Ai, Patrícia, mas é muito pouquinho, a máquina tá muito mais barata. Ok, mas pode ser que o seu quarto não resfrie tanto, né? Tem que ter essa consciência. Se deu 7.200, vai para uma máquina de 9.000, tá? Eu aconselho. A próxima pergunta foi do Beto Sem Teta. Gente, é o nome dele. Colocou hashtag trocando ideia. Pode falar um pouco, por favor, sobre como posso esconder aquelas condensadoras feias do ar-condicionado? Ai, gente, que bichinho feio mesmo, né? Condensadora sempre fica do lado externo, tá? Ai, posso colocar dentro da lavanderia, tem lá uma janela boa. Não é o indicado. E se você for teimoso e colocar, provavelmente você vai perder a garantia do produto. A condensadora precisa ter 100% troca de calor com a área externa, de todos os lados, tá? Nem gruda muito na parede. Já reparou que esses suportes, eles geralmente ficam um pouquinho distante da parede, porque sai calor por trás dessas máquinas também. Então precisa ter uma troca de calor ali intensa. Como que você pode esconder isso? Se for numa varanda, por exemplo, eu ando fazendo muito aqueles ripadinhos de madeira, sabe como se fosse um caixote de madeira? Só que atenção, tem que ser madeira maciça. Por quê? Em primeiro lugar, o MDF, a área externa, se molhar estraga, vai apodrecer em um dia. Primeiro dia de chuva que pegar ali já era. Segundo, o calor que sai dessa máquina também pode estragar esse MDF. A madeira precisa ser bem resistente, como uma madeira maciça, por exemplo. E aí em cima desse caixotinho, que vai ser bem ripado, vazado, pelo amor de Deus, não vai me fazer um caixote fechado, que a sua máquina vai pro beleléu. Você tem que fazer isso bem ripado, aberto mesmo, para ter uma circulação de ar intensa, como eu já disse, né? Tô sendo repetitiva. Mas é que eu quero deixar claro, gente. Você pode esconder, mas não pode fechar, tá? E aí lá em cima você pode colocar umas plantinhas. Tem gente que coloca a planta direto na frente dessas máquinas. Tem que ser uma planta bem resistente, uma folhagem mais grossa, porque esse calor que sai da condensadora pode matar a sua plantinha. Então fala com um paisagista, com um jardineiro, vê uma planta mais resistente para suportar esse calor todo. Eu acabei de fazer uma obra que tinham 6 máquinas, 6 condensadoras, e a gente deixou assim uma em cima da outra nos suportes no muro, e a gente colocou 2 portas mais altas de madeira ripada. Você consegue ver o que tá lá dentro, sim. Não é que vai fechar totalmente. Ai, não vai dar pra ver a condensadora. Não, dá sim. Esse ripadinho, você consegue ver o que tem lá dentro, mas disfarça muito. Fica muito mais bonitinho. Eu tô fazendo demais isso e tô adorando o resultado. Esse ripadinho serve também pra você colocar alguma máquina maior, como um aquecedor de piscina, por exemplo, que ele precisa ter uma troca também de calor direta com a área externa. Toda vez que você tiver um equipamento grande que você queira esconder, pode sim fazer esse ripado, ou de ferro, ou de alumínio, ou de madeira maciça, ripado, tá? Acho que ficou claro, né? Se alguém fizer fechado, gente, sem ser vazado, pelo amor de Deus, eu vou brigar. Eu sei que tem muito assunto para ar-condicionado. Eu queria que vocês mandassem aqui um monte de pergunta pra gente fazer um vídeo parte 2, tá bom? Um guia completo de ar-condicionado. Me fala se gostou do vídeo, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e no canal da Dicenza. Beijo, valeu, tchau!